vamos pedir ao Benja que nos resuma um pouco passo tempo. O que é esse livro? Como é que foi escrito? As pessoas falaram fisicamente, falaram espiritualmente, em que condições é que isso foi feito? Uma explicação resumida, Benja. Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Graça, Cândido, Paulo. Estamos ricos agora. Não, é simples, nós estamos a bater na mesma tecla para que as pessoas compreendam a dimensão do fenômeno. O livro é um livro psicografado, nós dissemos isso ontem na apresentação. Não tivemos nenhum contacto. Troca essa palavra psicografada por uma mais simples. Estamos a falar para um vosso auditório. Né? Auditório, ok. Então, um livro psicografado é um livro ditado por um espírito a um médium. Né? Médiums são pessoas que estão dotadas de algum dom, de alguma capacidade de perceber e de se comunicar com os espíritos. Com uma realidade imaterial. E nós temos, não vou justificar, nem vou explicar o que é que isso significa, a única coisa que eu posso dizer é que sim, que este livro foi escrito desta forma. Aliás, se Angola estiver lembrado, no dia 12 de julho do ano passado, está na minha página diretamente, foi a primeira vez que Eduardo dos Santos, ou o seu espírito, se quisermos ser mais técnicos, se comunicou conosco. E a mensagem que ele deixou naquela data está lá na minha página. Entretanto, desde aquela altura para cá, o que ele fez foi assumir o compromisso de deixar alguns escritos e de esclarecer algumas coisas que não estavam esclarecidas do ponto de vista dele. E a partir daí nós preparamos, onde foi um trabalho muito pesado, muito duro até para nós enquanto família. Preparamos-nos e então começamos a receber as mensagens e a organizar as mensagens. Ele próprio organizou o discurso, disse como deveria, o que é que ele queria dizer, como poderia dizer isto, e depois deixou desafios para 3, 4, 5 questões, onde, querendo, nós poderíamos colocar questões. Mas esse processo se dava com Benja e a mulher acordados, por um lado. A segunda questão, por que o Estado José Eduardo dos Santos escolheu o Benja e a mulher? Por razões familiares, por razões... Nós fizemos essas perguntas. Não, primeiro, o processo de psicografar não é acordados, lúcidos, completamente lúcidos, sem nenhum êxtase, sem nenhuma transe, completamente acordados, perfeitos, cientes do que estávamos a ouvir. Começou por ser por voz e depois passamos para a escrita. Okay? Foi um processo tranquilo. É pesado, quem domina estas coisas sabe que é um processo pesado. E depois, nós também colocamos a questão, né? Foi porque nós? Porque é que nos escolheu a nós? Porque é que não são outras pessoas? Porque é que não foi ter com outras pessoas? E a resposta dele foi simples, se preferir. Que ele disse, eu falo convosco porque percebo nesta dimensão, primeiro, porque vocês já quiseram um contacto comigo há bastante tempo sobre isto mesmo, e era verdade, as pessoas que trabalharam com ele sabiam, mas principalmente porque sinto que são das poucas pessoas que têm a coragem de levar isto até ao público. Porque eu poderia me comunicar com imensa gente e que realmente poderiam ter medo de levar isto ao público. Mas eu sinto e vejo que vocês têm a coragem de levar isto ao público. E então, por isso é que vos escolhi a vocês e por isso é que espero que isso seja levado ao público como minhas confissões. Não fomos nós que demos o título. Não fomos nós que demos o título. Ele próprio, ao longo do texto, quem for ler pode perceber isto. Ele, ao longo do texto, identifica-se como um estadista. Eu, enquanto estadista, não os estadistas africanos. Ele que se identifica assim. Não fomos nós que criamos nenhuma palavra. E no final nós perguntamos qual é que ele queria que fosse o título do livro. Ele disse, chamem-me
confissões de um estadista, porque eu sinto que sou um estadista, e isto é a história do livro. Eu sou um jovem entusiasta que fui para as matas com muitos outros jovens e amigos meus, que acreditávamos que a forma como vivíamos no regime colonial não deveríamos continuar. E fomos justamente à mata para libertar o povo. Ele diz, muitos dos meus amigos não voltaram. Muitas das pessoas que foram para as matas são ilustres desconhecidos, porque a história não gravou os seus nomes. Imensos amigos, a história não gravou os seus nomes. E nós depois conquistamos a independência. Benja, eu comprei o livro ontem, mas ainda eu não tive ainda a oportunidade sequer de folhear, porque estive ocupado de outras. Mas gostava de antecipar uma pergunta. No livro, o defunto faz alguma autocrítica, nomeadamente sobre as opções que ele fez, o sucessor que ele deixou para os angolanos? Sim, só uma questão. Graça, não lhe chamo de defunto, sabe? Porque os mortos de facto não falam. Esse é um problema que nós com o qual estamos a nos debater. Os mortos não falam, porque a morte é morte. A morte é um vazio. Agora, os espíritos não morrem. Todos os cristãos têm sobejos exemplos sobre isso. Os espíritos não morrem. Mas nós próprios, na ancestralidade africana, temos isto. Nós temos práticas e temos rituais para honrar os ancestrais. Isso não significa, quando nós estamos a honrar os ancestrais, quando nós vamos pedir autorização do ancestral, quando vamos despejar comida, quando vamos despejar bebida, o que é que nós estamos a acreditar? Estamos a acreditar que os ancestrais nos falam, que nos comunicam, que se comunicam conosco. Conosco isso está claro. Pronto, entretanto, nós não falamos com nenhum morto, porque os mortos não falam. A mediunidade é o processo de intermediação entre uma comunicação de um espírito e o mundo material. Foi o que nós fizemos. Também a segunda parte na segunda parte, sim, ele respondeu, está lá no livro. Aliás, o livro, e é uma coisa que eu quero tranquilizar a todos, o livro não é um conjunto de acusações para com as pessoas. Não é isto que o livro contém. O livro não contém queixas, não. O livro é um auto de confissão. Ele próprio reconhece porque falhou. Não pode incluir digamos, um arrependimento. Inclui, exatamente isso que eu estou a dizer, inclui. O livro é todo ele explicado. E sobre essa indicação, está satisfeito ele? Não foi ele. O livro é o que eu quero explicar. O livro é um completo processo de indicação das motivações da luta, da conquista da luta, da assunção do poder e do processo que levou ao seu descalabro, né? O processo que levou ao seu descalabro, o sistema que foi montado para controlar as instituições, a fragilidade das instituições para favorecer o partido, o medo com que esteve rodeado, e isso impediu-lhe de fazer a missão que ele tinha. O livro explica tudo isto. Explica, efetivamente, o processo de indicação do sucessor, né? Que ele diz que não foi escolha dele. E as pessoas que lhe propuseram isto, com as razões que lhe propuseram, estão lá no livro. Quem propôs... Estão nomeadas? Estão nomeadas. Quem propôs as pessoas... Vamos ver connosco. Podemos ouvir o Benja fazer o resumo, por favor, do livro? Pronto. Então, ele tem esse processo, ele descreve este processo todo de forma tranquila. Aparecem nomes de pessoas, claramente, não para as acusar, mas para dizer, isto eu tomei a decisão porque foi sugestão de fulano. Isto eu executei orientando fulano. Esta foi a sugestão de Y. Quem me colocou? Por que é que não organizei eleições no partido? Porque tínhamos interesses em jogo e não poderíamos deixar isto em mãos alheias. Por que é que não organizamos as autarquias? Está lá. Diz, as instituições, que instituições é que vocês estão a falar? Quer dizer, o país, eu montei um sistema em que as instituições não estavam lá. O presidente do Tribunal Constitucional falava comigo, o presidente do Tribunal Supremo fala comigo, o procurador fala comigo, as instituições, o sistema estava criado para que todos me obedecessem. Não há ninguém que fosse tomar poder que não viesse primeiro jurar lealdade, ok? A mim e ao partido. Por isso, nós controlávamos isso. Era um sistema para controlarmos isso. E o que ele diz é, isto não é o que eu quero. De facto, na dimensão em que me encontro, sinto que falhei.
Falhei com Sonangol, ele diz o que é que o Sonangol se caracterizava, falhei com BNA, o que é que o BNA se caracterizava, ele considera que com as religiões, o que é que as religiões eram, as oposições, ele diz que só teve duas coisas que ele revela também, só teve um amigo e só teve um adversário. O amigo vão encontrar lá no livro, não interessa citar aqui, mas o adversário, ele disse, o único adversário que ele teve foi Jonas Savimbi. Okay? Jonas Savimbi foi o único adversário que eu tive, porque tudo o resto estava ao nosso serviço. Tudo o resto estava ao nosso serviço. Se não recebiam gorjetas, se não recebiam propina, estava tudo o resto ao nosso serviço. As oposições que foram criadas, as cisões que foram criadas nos partidos, os partidos que foram montados, estava tudo ao nosso serviço. Nós tínhamos medo de uma pessoa e essa pessoa era isolada. Se víamos que essa pessoa tinha um carisma, essa pessoa era isolada socialmente, já chegou ao ponto de uma pessoa dessas ter sido morta. São confissões, verdadeiras confissões. E é um apelo, no fundo isto é um apelo para que todos nós consigamos perceber o tipo de Estado que temos, ou de não Estado, a ausência das instituições e o mecanismo que foi criado, isso que estamos aqui a discutir, é um mecanismo de defesa da manutenção do poder que foi criado. E o que ele vem dizer é, não estou de acordo com isso. Infelizmente não percebi a missão que eu tinha quando estava em vida, quando estava na Terra, não percebi a missão, falhei. Não venho aqui pedir perdão, não isto, eu creio que toda a desgraça que provoquei ao povo não merece que me chamem herói, não sou nenhum herói, quero apenas fazer a minha parte, colocar isto à tona para que vocês possam discutir e para que Angola e África possam tomar novos contornos. Deixa recados para Angola, deixa recados para a África, deixa recados para os filhos, cada um deles, caracteriza-os cada um deles, pede desculpa a cada um deles pela ausência que ele teve, por aquilo que ele lhes colocou. Por exemplo, a Isabel, ele pede, e começa logo por pedir desculpa por ter lhe metido numa linha de fogo, por ter aceito que ela fosse nos sítios onde foi, que lhe provocaram os problemas que lhe provocaram hoje. Ele pede desculpas claramente, e caracteriza cada um deles, e pronto, e está lá. Eu creio que, independentemente de acreditarmos ou não acreditarmos, como sabem que eu acredito, e se não acreditasse não organizava com a Sol isto, mas independentemente de acreditarmos ou não, o que nós devemos fazer como angolanos é ler a obra. Bem, ele pede desculpas só aos filhos e não aos angolanos, de modo geral? Pede desculpas aos angolanos, ele pede desculpas aos angolanos, pede desculpas às vítimas do 27 de maio, que ele explica o que aconteceu no 27 de maio, as causas do 27 de maio, pede desculpas aos angolanos, pede desculpa a todos, né? Pede desculpa a todos e reconhece efetivamente que falhou. No fundo, temos aí, nessa dimensão, um estadista profundamente arrependido e que quer efetivamente mudar, quer que as coisas mudem. E o desafio que ele tem é mudar a partir da consciência que cada um de nós tem. Independentemente de quem vai substituir, as falsas ideologias que nos separam, os medos que temos, as luxúrias em que mergulhamos, ele deixa isto muito claro. Como é óbvio. Sim. Bem, tens alguma informação da reação dos filhos? Como é que os filhos caracterizam? Estão também eles surpreendidos com este exercício ou encararam com alguma naturalidade já? Não, eu creio que os filhos agora devem estar a ler também, porque pelo menos os filhos diretos, quer dizer, os mais famosos, vamos assim dizer, nós sempre fizemos um esforço de os contactar, deixamos muito claro o que estava a acontecer, o processo que estávamos a seguir, não só em relação à obra, mas em relação a muitos recados que ele enviou naquele período conturbado, que estava a disputar se o corpo ia para Angola ou não vinha, se ia ou não vinha. Nós deixamos muitos recados, eles têm prova disso. Não leram, muitos leram e fizeram vista grossa. Falamos com pessoas muito próximas dos filhos, transmitimos o que estava a acontecer. É normal que as pessoas neste momento estejam um pouco irritadas, outras estejam um pouco tristes. Por exemplo, o livro tem nomes de pessoas que eu conheço e lido muito bem com elas. Mas sim, não é por causa...
não é por causa disso que eu havia de retirar os nomes das pessoas, percebe? Porque não estaria a adulterar e estaria a faltar com a verdade, né? E com a minha própria crença e com fé. Né? Se eu fosse retirar o nome das pessoas, era melhor não trazer as estampas confissões. Então, estamos lá. Ainda não recebemos nenhuma reação formal, já vimos uma ou duas, mas, como tudo, o livro está aí. Colocamos a estampa e as pessoas são livres de reagir. Afinal, estamos a construir uma democracia e, afinal, a liberdade é um direito fundamental e a liberdade de crença é o outro direito fundamental. As pessoas acreditam ou não acreditam, desde que nos respeitemos, sigamos adiante e construamos uma verdadeira nação e um verdadeiro continente. Bom, vou deixar aqui a consideração de alguns colegas que quiserem eventualmente fazer uma outra questão ao Benja, mas Benja dizia que esse diálogo com os espíritos não é nada extraordinário, porque o nosso continente é fértil nisso, quer dizer, é uma cultura nossa, é uma cultura dos nossos ancestrais, não é? Serem guiados, por exemplo, quando há momentos de crise, para orientá-los de como atuar e tudo o resto. Portanto, não é uma questão nada extraordinária, né? Talvez o facto de ser um estadista a falar, não é? Se calhar. Provavelmente, sabe, Cândido, as pessoas, assim, ninguém duvida da grandeza, da magnitude do presidente Eduardo Santos, por boas ou por más razões, né? Ele esteve em frente de Angola de 79 a 2017. Esteve. E então, as decisões, muitas das decisões e a natureza das instituições que temos passam por ele. É, de facto, um depositário de bastante informação. E então, a nós não faz espécie que, não só pelo clamor do povo, mas também pela sua própria aflição, que ele, de forma inédita, se decida a comunicar. Eu sei que as pessoas em Angola estão completamente em transe por causa disto, mas são fenómenos que acontecem. Aliás, nós tivemos a fazer muitas pesquisas, como podem ver na Netflix há muita informação sobre isso. Os Estados Unidos, o FBI, utiliza médiums para investigar crimes. Okay? O Brasil, que é aqui nosso vizinho, tem as famosas cartas de Chico Xavier e dos livros de Chico Xavier. Todo mundo conhece o que Chico Xavier fez. Se calhar nós estamos assustados justamente por ser com Angola, né? Mas a nossa pergunta é: e por que não Angola? Né? Por que não Angola? Nós somos um país cristão, andamos a clamar para que a dor do povo seja ouvida, e por que não Angola? É, no fundo, este o ponto fundamental. Por isso, mais do que acreditar ou não acreditar, o nosso conselho é que leiam. Depois de ler, podemos discutir. Okay? Depois de ler, podemos discutir, e as pessoas podem discutir entre elas sobre os fatos que estão lá, porque hão de perceber que não são ilações, não temos relação com as pessoas, absolutamente nenhumas, e estão lá factos descritos que era impossível, né? Que era impossível nós sabermos, por qualquer via, que não seja que alguém nos dissesse na primeira pessoa o que aconteceu. Pronto? E é esse desafio que lançamos. Graça, queria só colocar uma questão ao Benja, mas mais um comentário que uma questão, que é o seguinte. Quer dizer, há um quadro de crença a partir do qual as pessoas podem ler o livro. Isto que significa que, por exemplo, as pessoas que não partilham a crença desta comunicação podem na mesma tomar o livro como uma narrativa de um, como que eu vou dizer, de acontecimentos, provavelmente, mas se bem entendi, é que a questão da narrativa, quer dizer, a questão da fonte é essencial para compreender, digamos, esta narrativa. No fundo, quero dizer o seguinte: vamos supor que uma pessoa seja descrente da possibilidade desta comunicação. Pode na mesma tirar algum usufruto do livro,
ou isto é condicionado por esta crença? Esta é a primeira pergunta. A segunda seria, no caso de haver uma discrepância de um testemunho, vamos supor, por exemplo, que ele diga, foi fulano, eu dei esta ordem ao fulano para executar isto. E vamos supor que o fulano não confirme isto. Temos que pressupor que pode ser um erro do próprio José Eduardo dos Santos na sua confissão. Quer dizer, ele pode eventualmente cometer este erro. Pode ser de memória ou pode ser também de compreensão, digamos, da própria psicografia, porque a comunicação e sempre há interferências, nem tudo é captado na sua... Quer dizer, no fundo, estou a tentar ver a parte material do assunto, não é? Que como livro, como um objeto a qual se tem acesso, pode haver essa discrepância, não é? Por isso é que para mim é importante a primeira pergunta, porque se a pessoa não acreditar naquele quadro de referência, pode ter dificuldades de depois justificar a discrepância. Portanto, o que eu estou a tentar é perceber um pouco as duas coisas. Ok, Paulo, obrigado pelas questões. Não, primeiro, em relação à primeira questão mesmo que as pessoas não acreditem na fonte, terão em mãos um conjunto de respostas materiais, históricas e reais com as quais não permanecerão indiferentes. Um exemplo. O que é que aconteceu para que, a seguir a 1975, nós tivéssemos guerra? E ele diz, acidentalmente, tive contacto com um acordo que o presidente Agostinho Neto já tinha celebrado com algumas autoridades portuguesas. E acordo esse pressupunha eles ajudarem-no a chegar ao poder e ele manter intacto as infraestruturas e as empresas da administração portuguesa. Deste acordo era já contra Mário Pinto de Andrade, que provocou discórdia entre eles, muito grande. Mas deste acordo era também contrário Jonas Savimbi e Olden Roberto. Ora, o que ele diz é, depois, quando foram aos acordos de Alvor, já esses acordos tinham sido celebrados. Os acordos de Alvor foram só para ganhar tempo. Porque, na verdade, o plano já era de o MPLA assumir o poder. Aqui tem uma narrativa que, quer queiramos, quer não, vem justificar o início da guerra, em 75. E então nós podemos encontrar outras histórias, outras narrativas. Podemos confrontar esta com aquela que já existia, independentemente de acreditarmos na fonte. Agora, é verdade que o processo em si sofre muita interferência, quer dele, no estado em que se encontrava, quer do médium quando está a receber. E o que é que pode acontecer neste caso em concreto? Pode acontecer, por exemplo, que diga, confunda uma associação de nomes, né? Confunda, por exemplo, Ambrósio Lecoque com Ambrósio de Lemos, ok? E aí é preciso, e aconteceu muito isto, por exemplo, era preciso fazer ajustes, mas também é provável que atribua a uma determinada pessoa presença num determinado sítio que, na verdade, a pessoa não esteve realmente. Isto não anula que a coisa tenha sido feita, pode apenas criar equívoco entre a pessoa que fez e quem esteve. E qual é a força disto? Tem muito que ver com as pessoas que lhe estavam diretamente afetas. Quer enquanto ele estava na gestão, quer, por exemplo, na fase final da vida. Portanto, não é de todo que não aconteça, por exemplo, que na fase final, dentre muitas instituições que não lhe deram vida, a Procuradoria-Geral da República tenha sido uma delas. Então, é normal que venha, por exemplo, o nome de alguém afeto à Procuradoria-Geral da República num contexto em que não estivesse. Mesmo que não seja para fazer uma acusação, né? Se coloque num contexto em que não estivesse. Então, no fundo, são riscos mínimos que se correm em relação à dimensão
a dimensão da informação. Ele queria muito que ele assinasse as folhas, as páginas todas do livro. Mas é um processo muito adiantado de psicografia que ele próprio não dominava ainda, né? Porque esse é um processo de treinamento e na fase em que isso acontecia não dominava e não foi possível. Pronto, então temos aqui que isto é possível, mas que a mensagem está lá. Eu creio, por exemplo, em relação à antiga primeira-dama da República, se alguém for ler isto, se ela própria for ler isto, se os filhos forem ler isto, vão perceber a mensagem forte que ele deixa, né? Quando, na nossa lógica era, por tudo aquilo que aconteceu, o que ele iria fazer era detonar a senhora. Na verdade, aconteceu completamente o contrário. Pronto, é só para dar uma ideia do que é que aconteceu. Okay. Né? O Ventura tinha pedido aí ele queria direcionar aí um segundo, um minuto. Antes de mais, queria apenas felicitar o Benja. Eu penso que sou daqueles que já desde que começou a publicitar a obra, entendo que para uma abordagem séria do estilo, né, que se usa para escrever, nós temos que estar num contexto, Paulo falou do sistema de crença para compreender, porque nós estamos a lidar com um gênero literário que não é o habitual, que traz um tema que na atualidade tem algum grau de fratura, e daí somos tentados a fazer uma leitura da obra mais na parte mais fácil e que nos é muito mais acessível, né? Que é das disputas políticas e do histórico, da dimensão da pessoa que foi. Mas, por ser cristão e também ter estudado um pouco as religiões, obras com essa natureza estão num sistema de crença e de espiritualidade. Para serem melhor compreendidas, as pessoas também têm que estar nesse quadro de crença e de referência. Independentemente se vão aceitar ou não, se concordam ou não, mas para compreender a obra, o seu volume, tem que estar nesse sistema de referência. E o Ben já trouxe um aspecto que não é estranho à realidade africana. E se nós formos na obra do padre autor na cultura tradicional Bantu, ele já aborda um pouco essa dimensão da cultura tradicional Bantu, do contato que os vivos têm com os mortos. Essa comunicação. O Carlos Buritin tem uma música muito interessante, Carlos Buritin, feliz memória, Zumbidia papai. Para quem seguir um pouco a letra disso, ele está a falar do espírito, o pai que morreu, o espírito do pai que morreu que vem, que suaviza. E nós, se notarmos muito na prática, digamos, da nossa memória cultural, ainda há aquela tendência de que é preciso comunicar às vezes com aquele que morreu para suavizar eventuais divergências. Aqui é importante estarmos bem com aquele que morre. Tudo isso se dá, se quisermos assim, num sistema de crença, não é? E ele traz um exemplo que é o mais comum entre nós. Às vezes as pessoas, quando vão ao cemitério, tendem a levar as coisas que as pessoas mais gostavam e ficam ali a estabelecer um diálogo, deixaste-me aqui, olha os filhos, eu agora estou a passar por isso. Então, quem não está neste mundo, nessa atmosfera, acha, mas está a falar sozinho. Não, mas a pessoa está aí num contato. Então, estamos numa dimensão, numa obra que reflete essa dimensão espiritual e que eu entendo, e na sequência do apelo que ele faz, eu também estou curioso, de facto devemos procurar ler, mas para melhor compreender daquilo que eu percebo desse tipo de ligações espirituais, é preciso estar nesta atmosfera. Há aquela parte da Bíblia que Moisés, quando chega ao Monte Sinai, né, e pedem a ele para descalçar, porque ele estava tocando uma terra sagrada. Então, o que é que os teólogos trazem nisso? Não, você para entrar aqui, você tem que estar puro, tem que estar num estado para melhor compreender a mensagem que você vai receber, tem que estar neste patamar, nesse estado. Então,
Isso não retira a possibilidade de depois, quem também estiver interessado no conteúdo da obra, do meu ponto de vista, também por causa da liberdade de expressão e de pensamento, tirar as ilações que assim entender, e dele também demandar o entendimento que assim precisar. Mas eu acho que do ponto de vista do procedimento científico e de como ele está a explicar, deve ser aceito, não é? No contexto há uma diferença, narrativa, há uma diferença entre... E parabéns ao Benja, no caso. Porque nesse caso havia uma diferença entre o produto, não é? A parte material da obra, exatamente, que é algo escrito, como é qualquer obra, não é? Um livro, escrito, comunicação, como, por exemplo, a Bíblia, não é? Exato. A Bíblia alguém pode ler como um livro, e depois um ateu pode pegar Cântico dos Cantos, ver como uma poesia, não é? Exato. Ou a criação da Terra, ler como um mito, como dos gregos, ao passo que um crente vê aquilo como um livro revelado, não é? Portanto, há quadros diferentes, digamos assim. Então, a minha pergunta era a primeira era se era preciso, digamos assim, este código, não é? Quer dizer, era preciso estar dentro do quadro de crença para poder perceber o livro, não é? A minha intuição é que são duas coisas diferentes. Uma coisa são as pessoas que precisam desta chave de leitura, que é o quadro de crença, e a outra é a materialidade do livro, né? Vão pegar histórias, acontecimentos, não é? E a partir daí, por exemplo, se alguém tiver curiosidade, vai pegar algo que é descrito e investigar, por exemplo, a relação, o que o Ben já falou sobre 75, não é? Vai procurar mais documentação para ver, depois poderá dizer, olha, este fato confirma-se porque há documentos sobre isso, já alguém também fez referência sobre isso, etc. Não é? E depois também, mesmo que o José Eduardo estivesse, quer dizer, antes dele morrer, vamos supor que ele ditasse estas confissões assim ao vivo, digamos assim, vai por uma maneira, a possibilidade de ele se enganar não se podia descartar. Mas nós nunca sabemos, permita-me só, Paulo, se ele próprio, nós sabemos, pelo menos naquilo que nos era público, ele sempre foi uma pessoa muito discreta. Exatamente. Nunca sabíamos até se ele também era alguém que eventualmente era, não sei se diria adepto ou aderente desse tipo de, né, de comunicação, nunca sabemos. Sim, mas isto é um outro debate. A minha questão era mais... a minha questão, se eu já termino, a minha questão era só distinguir, não é? Há alguns que vão ler a obra sem o quadro de crença. Vão pegar no livro e vão ler, não é? E há outros que, para ler um livro, vão ter que estar familiarizados, ou pelo menos em sintonia com o quadro de crença. Era esta a minha questão. Pronto, veja, desde logo felicito a si e a Sol pela coragem, e a questão fundamental e essencial, assim, lacônica, é quando o livro cai em Angola, quando é que teremos o livro aqui em Angola, para podermos de alguma forma termos acesso a ele, e depois da leitura tiramos as nossas próprias relações e conclusões. Muito obrigado. Quero primeiro agradecer o Ventura pelas palavras e pelo enquadramento, que creio que é fantástico. E ao Pongolola agradecer igualmente e dizer que nós estamos aqui a tratar dos procedimentos para termos a obra pelo menos no início do mês de agosto em Luanda, e começarmos a programar o lançamento no dia 28 de agosto. Pronto, se tudo correr bem... Na Cidadela ou no Estado não sei, se calhar vamos vender no multiuso. Para Portugal, imagina se há tanto interesse em Portugal, imagina a curiosidade e o interesse aqui em Angola. A ideia é começarmos a vender mais cedo para evitarmos que hajam enchentes, e que se as pessoas quiserem podem ir só para trocar impressões e isto. Então, bom, a ideia é começarmos a vender no dia 1 de agosto, e quando chegarmos no dia 28 já boa parte das pessoas que estão interessadas terem o livro em mãos.
Benja, vamos agradecer essa disponibilidade que manifestou para partilhar conosco, na realidade, o processo de concessão deste livro. Como o Ventura disse e o Paulo disse, essa matéria tem enquadramento, não é nada extraordinário, não é nada do outro mundo que nós enquanto africanos, nós enquanto bantus, na realidade não tenhamos conhecimento. A novidade eventualmente seja ter havido a reprodução, não é, desse diálogo para o escrito. Benja, vamos agradecer e ficar na expectativa de podermos ler o livro e depois também contarmos os valores, se ficamos pobres ou ficamos ricos definitivamente. Bom,